Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, o Japão foi silenciado após 6 meses de intenso bombardeio da Força Aérea Americana. E no dia 6, os Estados Unidos lançou uma bomba na cidade de Hiroshima, no dia 9, na cidade de Nagasaki. Mas o Japão, por fim, depois daquela tragédia, onde a vida de muitas pessoas foram ceifadas, houve um silêncio naquele país, e eles por fim se renderam. Depois de muita luta, se renderam e terminou-se ali a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945. Eu quero dizer uma coisa para você. Há 2000 anos, Jesus Cristo, numa tumba, ele foi silenciado, ou seja, através da sua morte. Passos em silêncio. Não que Cristo tenha sido silenciado de uma forma obrigatória. Não foi isso. Na sua morte, no seu silêncio, ele pregou. Amém? Mais interessante que no silêncio da morte de Cristo, no momento em que ele estava na sepultura, ainda assim ele pregou. Ainda assim ele pregou. Eu diria para você que o mártir, o cristão, ele prega até em sua morte. E com Jesus Cristo não foi diferente. Cristo morreu, nós sabemos a história, ressuscitou, e a vida de Cristo continua transformando a vida de muitas outras pessoas, inclusive a minha e a sua. Espero que durante essa semana você tenha aprendido os passos de Jesus e que de uma maneira especial você venha segui-los, tá? Segui-los. Afinal de contas, se nós assim o fizermos, seremos mais felizes, mais abençoados, mais comprometidos com a missão que Ele confiou a cada um de nós. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57. 27, os amigos estão com a Bíblia, por favor, os irmãos colocaram a Bíblia aí na mão dos nossos amigos. Não deixe ninguém sem Bíblia. Veja se alguém está sem Bíblia, por favor. À medida que os nossos amigos visitantes estiverem chegando, já põe a Bíblia na mão deles, para eles participarem conosco. A palavra, ela é maravilhosa, a palavra tem poder. E nós precisamos buscar na palavra a força que nós necessitamos todos os dias na nossa vida, Jesus, como Filho de Deus, Ele nunca rejeitou a palavra, viu, gente? Ele sempre valorizou a palavra. Então vamos valorizar a palavra, valorizar as escrituras, isso é muito importante. Hoje, mais do que em qualquer época, estamos carentes e necessitados da palavra de Deus. Senhor, fale o coração de todos nós. Venha perdoar os nossos pecados e que de uma maneira especial possamos neste momento aprendermos mais de Ti. Os passos em silêncio do Senhor. Fale o nosso coração. Muito obrigado pelo sábado que já chegou. Obrigado pela semana que passou. E que nós neste momento aprendamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 27, 57 a 61 diz assim: Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. Amigos, interessante. A sepultura indicava realmente que Jesus estava morto. Hoje eu tive a oportunidade, juntamente com o meu filho,
e a irmã Maria Helena, louvado seja Deus, nossa querida irmã, a gente foi ver a exposição do corpo humano aqui no Shopping Mestre Almo. Eu quero dizer uma coisa para você que mora aqui, é pertinho, é só atravessar a pista, você que mora nesse bairro, não perca a grande oportunidade de ver ali uma amostra internacional do corpo humano. Fiquei assim, maravilhado. São coisas simples, talvez você vê no livro de ciência, mas nunca igual ali, a não ser os estudantes de medicina que têm a oportunidade de ver o cadáver. Mas lá, interessante, essa exposição que ali tem, são pessoas, são chineses. Você olha pelos traços, a face, ou seja, são todos corpos da China. E essa amostra ela já passou por vários países do mundo e milhões de pessoas já viram. E lá, algo interessante chama a atenção, são corpos, as pessoas estão mortas, antes de morrerem elas assinaram termos, e todas as pessoas ali, mortas, expostas, elas foram mortas relacionadas, por exemplo, a câncer do pulmão, problemas desse tipo. Eram fumantes, eram pessoas que eram, quando você percebe, interessante, eles fizeram uma coisa muito interessante mesmo. São ossos verdadeiros, os tecidos são verdadeiros, e você consegue perceber os tecidos, os músculos, as veias. Isso é uma coisa fantástica, Mas quando você olha e você vê o ser humano em todos os sentidos, cortado, o cérebro por dentro, as genitais masculina, feminina, algo impressionante. Existem cabelos ali, sobrancelha, os olhos, parece assim uma coisa estar viva, não, mas assim bem próximo, bem fresco, alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, são pessoas que estão mortas. A morte chegou para aquelas pessoas, E ali a gente pode perceber também a grandiosidade do poder de Deus. Como que Deus ele fez a mim e a você com tamanho poder, tamanha habilidade, cada detalhe. Gente, é extraordinário. Não tem como não acreditar em Deus. Não tem como você acreditar que você veio do acaso, que você é fruto de uma evolução, que você veio de um primata. Não tem como, nenhuma possibilidade. É muito perfeito o que Deus fez. É muito perfeito. Então, o que a gente pode notar é a maravilha, a grandiosidade de Deus. E quando a gente olha para a pessoa de Jesus, aquela tumba, Jesus foi ali depositado numa rocha, numa sepultura. E o mais interessante é que Cristo não possuía uma sepultura. Jesus, ele não tinha uma casa para morar. Jesus morreu, dependeu de amigos. E é muito bom a gente ter amigos. A pior coisa é você não ter ninguém. Você ser sozinho e não ter ninguém, não ter amigos. Tem pessoas que só têm inimigos. Tem pessoas que não conseguem ter relacionamento com outra. Tem pessoas que não se suportam, não gostam de relacionamento, não gostam de amizades. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A pior coisa é um indivíduo sozinho, sem ninguém. E louvado seja Deus que Jesus tinha amigos. Amigos como José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, porém às escondidas. O que a gente pode notar nesse texto é que José de Arimateia, assim como Nicodemos, eles se apaixonaram pela mensagem de Jesus Cristo. Mas eles eram homens influentes. Eles eram homens influentes do poder, tinham acesso ao poder. E ao mesmo tempo tinha uma postura que, quem sabe, se eles começassem a seguir Jesus, eles imaginavam que eles iriam ser ridicularizados, as pessoas iam olhar com eles com preconceito. Então, à distância, eles serviram Jesus. Hoje eu quero dizer uma coisa para você. Você está aqui na igreja e é possível que muitas pessoas nas suas casas, à distância, amam a Jesus, não tomaram a decisão ao lado de Jesus, mas estão sendo fiéis a Jesus. Assim como José e Nicodemos também. No momento certo, essas pessoas, elas tomarão a decisão. Sabe por quê? Porque no mundo em que estamos, ninguém ficará neutro. Ou nós teremos que tomar uma decisão para a direita ou para a esquerda. Não há neutralidade no mundo de Deus. E José de Arimateia, chegou um momento em que ele teve que tomar essa decisão.
E ele teve que tomar essa decisão. Ele teve que se mostrar. E ele precisou ir até ao governador Pôncio Pilatos. Afinal de contas, Jesus estava na cruz naquela sexta-feira, por volta de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, Jesus morreu. E ali estava chegando o sábado. O sábado estava se aproximando. E eles não queriam ver Jesus pendurado, morto na cruz. Afinal de contas, eles eram adventistas do 7º dia, eles guardavam o sábado, eram judeus. Eles obedeciam a lei de Deus. O sábado está na lei e é muito importante. E hoje em dia a gente tem visto aí as pessoas menosprezando a lei, dizendo que o mandamento foi abolido, que Jesus aboliu a lei e que não tem necessidade mais de guardar a lei. Eu quero dizer uma coisa para você: foi Deus quem deu o mandamento, Ele quem escreveu o mandamento e Ele manteve o mandamento. Tanto é que Jesus morreu e passou a sepultura morto, dormindo, descansando. Interessante que naquele momento, que a morte de cruz era uma morte muito cruel. Às vezes passavam dias e o indivíduo continuava pendurado na cruz e vivo na cruz. Os ladrões, eles não morreram naquele dia, porque a Bíblia diz que foram lá e quebraram o quê? As pernas daqueles homens, para que não houvesse nenhuma possibilidade de eles saírem dali. Mas foram certificar Jesus Cristo e eles perceberam que Jesus estava morto. Então não tinha por que Jesus ficar ali. E por isso que é muito importante as pessoas influentes também. É bom a gente ter amigos influentes também. E Jesus tinha amigos influentes. Lembra que eu falei aqui no primeiro dia que Jesus era amigo de rico e de... Jesus era amigo de rico e de... Jesus não era só amigo de pobres. E Jesus não era só amigo de ricos. Jesus não fazia acepção de pessoas. Pelo contrário, Jesus amava todas as pessoas. É claro que Jesus não tinha nenhum tipo de amizade por interesses políticos ou qualquer coisa. Ele não precisava nada disso. Mas o interessante, naquele momento ali, a gente vê a pessoa de José de Arimateia influente para falar com quem? Com o governador. Qual é a diferença de um senador falar com o governador e eu falar com o governador, né? A diferença é grande, né? Se marcar uma audiência, com certeza há uma diferença. O tratamento será diferente. E o tratamento para aqueles homens não poderia ser diferente? Claro, José de Arimateia teve acesso direto ao governador. E ao chegar lá, ele explicou os motivos, as razões pelas quais ele estava ali. Ele queria somente o corpo de Jesus. E naquele momento ali, José de Arimateia estava agora se mostrando que, olha, eu também sou discípulo dele. Pilatos, quem sabe, deve surpreender. Você também. Claro, eu quero dizer uma coisa para você: ao longo dos séculos, milhares de pessoas, irmãos, ricos, pobres, governantes, imperadores, reis, eles se prostraram ante Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus é rei por excelência. Dom Pedro II tinha um hábito de ler a Bíblia. E ele dizia que ele, quanto mais lia, mais ele amava a Bíblia. O imperador do Brasil amava as Escrituras. E quantas pessoas amam a Bíblia? Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: nós precisamos nos render cada dia mais a Jesus Cristo. E naquele dia, José de Arimateia se rendeu. Sabe por quê? Porque no silêncio, nos passos de silêncio de Jesus, ele viu que Jesus também estava pregando. E eu vou dizer uma coisa para você: os discípulos estavam com Jesus todos os dias, por 3 anos e meio. E Jesus pregando, falando do reino, falando das profecias. Por isso que é importante nós estudarmos as profecias, porque Jesus era um profeta por excelência. E aí, interessante, ele falava o seguinte: olha, em 3 dias ele morreria, mas também ressuscitaria. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Derrubarei esse templo em 3 dias. Então Jesus começava a falar coisas e eles não compreendiam, mas José de Arimateia estava compreendendo. Sabe por que ele compreendeu? Porque ele foi buscar o corpo de Jesus. E ele foi buscar o corpo de Jesus porque estava na mente dele que Jesus falou que vai ressuscitar. E isso estava no coração dele. Louvado seja Deus por isso. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite: se você não prestar atenção na palavra, se você não buscar cada dia mais de entendimento, muitas pessoas que estão seguindo Jesus
Jesus às escondidas em suas casas poderão amanhã tomar o seu lugar, sabe por quê? Porque amanhã muita gente possivelmente poderá querer desistir do caminho. Quantas pessoas estão desistindo da igreja? Quantas pessoas estão abandonando Jesus Cristo? Quantas pessoas, em meio às provações, em meio às dificuldades, em meio às provas, eles têm abandonado Cristo e não querem mais seguir a Jesus, achando que Jesus o abandonou. Eu quero dizer uma coisa para você: se vier dificuldades, mantenha-se firme com Cristo. Amém? José de Arimateia, ele compreendeu isso. José de Arimateia entendeu que Cristo era divino. Cristo não era qualquer um. E ele se sensibilizou quando viu Cristo pendurado na cruz. E a sua sensibilidade o levou a uma ação. A ação de ir lá buscar o corpo do Senhor. Talvez nós poderíamos dizer o seguinte: Jesus já morreu. O corpo não tem mais nenhuma. Mas naquele caso, sim, porque a Bíblia diz que ele ressuscitaria. E aí nós sabemos a história. Jesus foi tirado da cruz, foi levado ao sepulcro de José. José é um amigo, né? Colocou Jesus ali no sepulcro, naquela tumba. E Jesus, passado ali, o sábado chegou. A Bíblia diz que as mulheres, quando foram ungir o corpo de Jesus, e diz que o sábado estava chegando, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, os versículos 53 e diante, 57 e diante, diz que elas, né, quando permaneceu o sábado, elas voltaram e foram guardar o sábado conforme que? O mandamento. Eu pergunto a você nessa noite: será que você está guardando o sábado conforme o mandamento? Ou você simplesmente está deixando se levar pela correria da vida? Por aquilo que as pessoas dizem: isso é coisa do Velho Testamento, isso não tem mais sentido. Nós estamos no Novo Testamento, nós estamos na época da graça. A época da lei já passou. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: a graça sempre existiu e sempre existirá. Se não fosse a graça, todos nós estaríamos perdidos. E eu quero dizer uma coisa para você: no Antigo e no Novo Testamento, todas as pessoas, elas serão salvas pela graça, e não há outro tipo de salvação a não ser a graça, pela fé em Jesus Cristo. Não terá. Lá no céu não vai haver dois grupos: aqueles que foram salvos pela lei e aqueles que foram salvos pela... Não, é salvo por Jesus Cristo. No entanto, eu quero dizer uma coisa para você: a lei de Deus é válida, ela existe e ela precisa ser respeitada. Um país sem lei é um país desorganizado. Uma casa sem lei é uma casa desorganizada. Precisa ter leis, regras. No universo de Deus, o seu domínio, o seu corpo, a sua jurisdição, existe uma lei. E nós precisamos respeitar isso. E você, meu querido, eu sei que a correria da vida, nós estamos correndo, indo para lá e para cá. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando chegar na sexta-feira, lembre-se do santo sábado do Senhor. Sabe por quê? Porque o próprio Cristo lembrou desse dia. Tanto na criação quanto na redenção. Lá na criação, Deus fez o mundo em 6 dias. E a Bíblia diz que no 7º Ele descansou, abençoou e santificou. E por ocasião da sua morte, após a morte de Cristo, próximo ao pôr do sol, Ele é retirado da cruz e levado para a tumba. Passa todo o sábado da redenção dormindo, descansando, o sono da morte. Mas para a honra e glória de Deus, na manhã da ressurreição, do primeiro dia da semana, Ele ressuscita como vitorioso, para a honra e glória do Senhor. E amanhã, esse é o assunto, amanhã será passos de vitória. Sabe, queridos, Jesus, Ele não se limitou à tumba. Se Jesus tivesse se limitado à tumba, à sepultura, Ele não seria o quê? Nós estaríamos acreditando num Deus morto e não num ressurreto. Cristo é vida, Cristo tem poder, Cristo tem a solução para mim e para você. Amém. Porque Ele é. Se Ele é, meu irmão, não tem nada que pode detê-lo, nem a morte, nem o inferno.
lembre-se que você é um pó. Não vale nada. Não vale nada. Lá no shopping, se você tiver a oportunidade de lá ver a exposição do corpo humano, você vai ver que você olha lá o Xing Ling. São chineses mesmo, né? Parece que eles eram camponeses. Você olha as unhas, eles conseguiram fazer uma forma lá, assim, os detalhes, os dentes, as unhas, detalhes mesmo, os nervos. Irmãos, é um negócio interessante, tá? São pessoas que estão mortas. Não foram para a sepultura, o pó não comeu, mas estão mortas, são cadáveres. Eu quero dizer uma coisa para você: sem Cristo, nós não somos cadáveres e pó. Com Cristo, a esperança da ressurreição, da vitória e de podermos, irmãos, vivermos novamente. Louvado seja Deus por isso. Sabe, queridos, Deus, Ele é maravilhoso. E até no silêncio Ele prega. Muitas vezes, eu quero dizer uma coisa para você: é necessário muitas vezes você se retirar um pouco e sozinho, silente, meditar um pouco, vai ouvir música, vai ler sua Bíblia, ouça música clássica, por exemplo, pega umas músicas, vai ouvir, vá meditar, faça igual a Jesus. Jesus, quando precisava se recompor, sabe o que ele fazia? Ele se retirava, ele ia orar, ele ia conversar com Deus. Procure o bosque, vai ali, tem o Parque da Vale, tem a Pedra da Cebola, tem a Orla de Camburi. Às vezes é necessário a gente se retirar um pouquinho. Na sua casa, acordou de madrugada sem sono, vá lá para o seu quarto, para a sala, pega um livro, vai ler. Esquece a televisão, irmão, esquece o computador, esquece a internet. Isso não é solução para a nossa vida. O que nós precisamos é de contato, é do silêncio. E do silêncio, muitas vezes, o Senhor fala conosco no silêncio. Ele vai falar com a gente. Ele vai falar. Muitas vezes no silêncio você chora. Eu tenho algumas dificuldades para dormir. Tipo, aí estou dormindo, graças a Deus, tá bem? Mas é um bom tempo já. Desde a época que eu comportava, a gente passou algumas dificuldades. Eu demorei 8 anos para terminar o curso teológico. E aí desencadeou uma série de insônias. E isso, desde 99 para cá, isso me incomoda um pouco. Mas há momentos que eu durmo bem. Às vezes acordo pela madrugada e às vezes acordo tanto assim, nostálgico, começo a lembrar da minha infância. E às vezes aqueles momentos ali me deixam um pouco assim, triste, mas ao mesmo tempo saudosista, né? Uma coisa boa, não é ruim, não é algo ruim. E às vezes o que eu faço? Eu procuro ler a Bíblia, orar e vou escrever. Você começa a escrever, né? A gente começa a lembrar do cotidiano, da vida, e começa a escrever algumas crônicas da vida, da minha vida, escrever algumas coisas nesse sentido. Então, na madrugada, no silêncio, Deus faz a gente produzir coisas. No silêncio, Deus fala para nós. No silêncio, queridos, é a oportunidade que você tem de encontrar, de se encontrar, inclusive, de avaliar. Quem sabe estou falando para alguém que não sabe quem ele é, está com problema existencial, e no silêncio, Deus dá as respostas para a gente. Deus nos ajuda. Tá? Você precisa parar. Se Jesus compreendia isso muito bem, e olha que ele não precisava de nada disso, mas ele entendeu o seguinte, que uma vez que ele assumiu a natureza humana, ele se tornou dependente de Deus. E por ele se tornar dependente do Pai, ele agora anda em obediência com Deus. Então não é errado você obedecer a Deus. Se as pessoas falarem para você, você é do Velho Testamento porque você está guardando a lei, seja obediente a Deus, porque não é errado. E você que é pai sabe disso. A melhor coisa é você ver o seu filho obedecer você. Você que é filho sabe, de repente, é mesmo que você desobedeça, mas é melhor obedecer. A obediência é muito bom, não tem nada de errado nisso. E Jesus foi fiel a isso, tanto que foi fiel até a sua morte. Mesmo na morte, Jesus foi fiel, obedecendo, guardando o santo sábado do Senhor no silêncio. Será que você tem obedecido a Deus? Será que você tem parado para pensar no silêncio de Deus para você? Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus
tem o melhor para nós. Está na hora de nós refletirmos mais com a palavra de Deus. Todos nós erramos, irmãos. Todos nós vacilamos. E Deus é tão maravilhoso que Ele, por mais que o que é mais de errado que você tenha feito, Ele consegue fazer aquilo e fazer uma nova pessoa. Deus ele transforma o caco, num jarro. Os cacos ele faz um vaso novo. De repente na sua vida está um caco, está um pedaço. Quer dizer que Deus tem poder para restaurar a sua vida. A minha também e a sua. Todos nós somos pecadores. Lembra que no seminário o professor ele disse uma coisa para a gente, eu nunca esqueci disso. Ele falou o seguinte: lembre-se de uma coisa, tem uma novidade que você nunca poderá deixar de ter. Vocês, falou para a gente, nós alunos do seminário, ele falou o seguinte: sou pecador e Jesus é o meu Salvador. Amém? Aí ele falou o seguinte: essa é uma novidade que nunca poderá deixar de ser novidade. Sou pecador e Jesus é o Salvador. Porque no dia que essa novidade deixar de ser novidade para você, você está perdido. Porque você não vai estar mais sensibilizado à palavra de Deus. Você não vai reconhecer que tu és um pecador. E se você não reconhece que tu és um pecador, você não precisa mais de Cristo. Você é autossuficiente. E quanta gente há neste mundo autossuficiente? Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus é a solução, só Ele resolve. Não tem outro, é só Cristo que resolve. Não tem como. Então, queridos, siga os passos em silêncio. Chega em casa agora, vai meditar um pouco na cruz. Chega em casa, vai meditar um pouco na tumba, no silêncio de Jesus. Porque amanhã nós iremos falar dos passos de vitória. E amanhã nós iremos falar que a tumba está vazia. Cristo não estava mais. Amém? Amém? Foi barulhento. O silêncio acabou. Porque Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Amigos, gostaria que nessa noite você saísse daqui fazendo um propósito assim: Senhor, me ajude a buscá-lo mais. Sei que a gente está numa correria danada, no estresse, faculdade, trabalho e angústias, problemas familiares, problemas no relacionamento, de repente o esposo com problema, a esposa, separação, filhos. Só quero dizer uma coisa para você: Deus é a solução para tudo isso. E às vezes é necessário você agora ir para o silêncio, e no silêncio permitir que Deus fale para você. Amém? Não tome decisões precipitadas. Tome a decisão no Senhor. Permita que o Senhor oriente você. E no silêncio Ele fala para você. Fala para mim também. Nós iremos ouvir agora essa música. Venha tocar o seu coração e venha tocar o meu coração. Quero que você saia daqui sabedor de que a tumba, o silêncio foi importante. Aquele silêncio foi importante para Cristo e ele foi importante para mim e para você. Então, permita que Jesus cuide de você. À medida que você estiver ouvindo essa música, Hoje é sexta-feira, é o Santo Sábado do Senhor. É a nossa penúltima noite da Semana Santa. Eu quero fazer um apelo para você. Eu sei que nas 3 primeiras noites a gente chamou para vir aqui, as 2 últimas a gente não fez um apelo para vir aqui na frente, mas hoje eu quero orar por você aqui. Eu quero pedir assim, neste momento, que você, aquele que sentir tocado no coração, quiser vir até aqui à frente, lembrando da morte de Cristo, da tumba vazia, da tumba onde Cristo estava ali morto, vendo que a morte de Cristo foi uma pregação, reconhecendo a morte de Jesus como a esperança para você, porque se Ele não morresse, você estaria morto e condenado. Gostaria que, se você se sente livre, através da morte de Cristo, venha até aqui que eu quero orar por você, à medida que o irmão Júnior estiver cantando.
Quem põe em seus ombros essa cruz, não é que ele foi ferido, ao sorte o levaram, não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Quase mete segue ensina, levado sobre rio acusação. Que essa multidão clama sua morte, não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha diferença. Venha, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, só Jesus Ele sempre amém. Convidar os anciãos que veio aqui para convidar os nossos Deus. aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Em seus ombros cansados, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de alguém. Pouco a pouco começo a entender. Mas alguém que quer permitir Jesus cuidar de você, venha. Venha ver a cena. Cristo morreu por você. Vermelho, sangue do Senhor. Venha em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Sem nada te pedir, Ele sempre chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrindo os braços, ser jogado na dele, se não amor dele. Agora posso ver a minha culpa, e posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o perdoei e o abandonei. Vem ver a cena, agora o Calvário. Vem ver amor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Jesus se entregou e você foi o culpado. Venha. Há mais alguém que gostaria de permitir que Jesus cuide de você e que através da morte dele, o silêncio dele, toque você? Venha. Se porventura tiver alguém nessa noite que é Senhor, a sua morte, ela foi fundamental para a minha vida, para a minha salvação. Há mais alguém que gostaria de vir? Vir aqui, a gente vai orar, né? O Senhor Deus é aquele que está à nossa disposição. E louvado seja Deus que Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, a cor do Calvário, o sangue carmesim morreu por mim, lavou os meus pecados, lavou os seus pecados.
Se você reconhece isso, venha, pode vir. Não tenha vergonha, mesmo que tu seja crente, é necessário crer mais, amém? Amém, Deus abençoe, irmão. Louvado seja Deus. Querido, Jesus morreu por nós, e sem Cristo, sem a cruz, sem a tumba, não teria. Eu quero dizer uma coisa para você, o silêncio é importante. No entanto, nós não podemos ficar a vida toda silentes. José de Arimateia, ele compreendeu o seguinte, percebeu que no silêncio Jesus pregou, mas ele não poderia ficar em silêncio. Ele teve que ir ao governador, ir perante o governador e interceder em prol do corpo. E através da sua quebra de silêncio, ele conseguiu algo grandioso, o corpo para colocar na sepultura. O que você tem feito? Você tem somente ficado em silêncio? Ou você tem proclamado, falado, aberto a sua boca necessariamente para falar de Deus? É isso que eu e você temos que fazer. Precisamos, irmãos, compreender isso para a nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai querido, por essa oportunidade, os nossos amigos, os nossos irmãos aceitarem este apelo, reconhecendo na pessoa de Jesus a solução para as suas vidas. Amém. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor pregou durante a vida inteira, durante 33 anos, e na sua morte também pregou, através da sua morte na sepultura, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por morrer por mim e por cada um de nós. Abençoe a todos nós aqui, esta igreja aqui em Carapina, as igrejas do distrito, meu Senhor, as igrejas do Brasil, do mundo inteiro, as pessoas do mundo inteiro, que o Evangelho chegue no coração dessas pessoas e que elas se rendam a Jesus Cristo, para que o Evangelho seja pregado logo e Jesus volte logo para nos levar para a eternidade. Amém. Muito obrigado, Pai querido, leva-nos para os nossos lares, e amanhã pela manhã, 9 horas da manhã, teremos aqui a escola sabatina. Amém. Senhor, nos traga aqui. E à noite, Senhor Deus, às 7h30 da noite, estaremos falando aqui, Senhor Deus, os passos da sua vitória. Muito obrigado, Pai. Leva-nos para os nossos lares, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe a todos.